Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. O nosso entrevistado hoje é o deputado estadual Carlos Avalone. Muito bem-vindo ao Conexão Poder, deputado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar com a população de Mato Grosso, de Cuiabá principalmente. Pois é, a gente estava comentando aqui, o caldeirão político aqui de Cuiabá já está fervendo, né? Os pré-candidatos já estão aí com o bloco na rua, o senhor já está com o seu bloco na rua também. Como é que está aí essa corrida pela Prefeitura de Cuiabá? Bom, nós temos uma eleição um pouco diferente das outras, né? Na realidade, essa eleição começou há mais de um ano atrás, o que é um pouco diferente de tudo que vem acontecendo nos últimos anos. Isso faz com que haja um certo desgaste das candidaturas, porque o povo vê toda hora essa discussão e tal, então candidaturas têm que tomar cuidado com esta visibilidade fora do momento certo de acontecer. Mas faz parte da política, se ela já está na rua, nós temos que entrar nela também, temos que participar. Então o PSDB e Cidadania, que é a nossa federação, né, tem colocado o meu nome como pré-candidato. E agora que os sites, as televisões, as rádios começaram a ouvir os pré-candidatos, eu acho que é um momento melhor, né? Eu já estou, acho que é a quarta ou quinta emissora, site, que a gente vem bater um papo sobre Cuiabá. Então eu acho que agora a gente começa a aparecer mais, e aí a gente começa a pontuar melhor e começa a colocar o bloco na rua, para que a gente possa, aí nos próximos 3, 4 meses, que é o que falta para a eleição, né? Você vê como falta bastante tempo ainda. Falta bastante tempo. Parece que já é mês que vem. Mês que vem, mas ainda tem tempo. E eu tenho certeza que com isso a gente vai mantendo essa relação mais próxima com a população. Pois é, a gente estava até comentando agora há pouco aqui nos bastidores essa questão das pesquisas. O seu nome não está aparecendo nas pesquisas, né? O que ocorre? Bom, eu tenho cobrado isso dos institutos de pesquisa, né? Eu tenho colocado que seria importante colocar o meu nome. Porque mesmo que ele apareça com 1, 2, 0, como for, mas colocar o nome de quem está se colocando como pré-candidato, que tem uma federação, 2 partidos, que tem colocado isso e já há algum tempo. Mas não tem acontecido, a gente tem que respeitar, né? Tem que aguardar. Eu sempre fui contrário a ficar brigando com pesquisa. Pesquisa é o momento, a gente tem que entender isso e tem que trabalhar isso. Eu estou mais preocupado agora em elevar o nível da conversa. A fala sobre Cuiabá está sendo muito pobre, né? Então você vê, as pessoas estão querendo saber, os candidatos estão querendo saber se é a esquerda ou se é a direita, se é apoiado pelo Lula ou apoiado pelo Bolsonaro, se é apoiado pelo Mauro Mendes ou se é apoiado pelo Emanuel Pinheiro. Mas ninguém discute Cuiabá. Polarização, né? Ninguém discute Cuiabá. Aí, no meio disso, vários candidatos atacam o prefeito. O prefeito não é candidato. Nós temos problemas em Cuiabá. Nós devemos falar desses problemas, nossa missão é essa aqui como candidato, e apontar soluções. E você não escuta isso. Está fulanizando, digamos. Só fulanizando e não discute os problemas de Cuiabá. Nós precisamos saber aonde que nós queremos que Cuiabá chegue. Nossos filhos, nossos netos precisam de uma visão de futuro para Cuiabá. Cuiabá está chegando a ferrovia em 4 anos. Cuiabá agora, depois que Dante trouxe o gás, há 30 anos atrás quase, agora o governador Mauro Mendes conseguiu distribuir o gás. Os outros nem isso conseguiu. O gás já está no distrito industrial. Sim. E está vindo, já está ali perto do Tijucal e vindo no sentido do centro de Cuiabá, nessa região. Isso muda a cara de Cuiabá. Coloca Cuiabá no mapa mundo do gás. Isso são alternativas e oportunidades muito grandes. Empresas no mundo inteiro descobrem onde tem gás, onde pode, para vir se instalar. E isso não está sendo colocado. Não, e Cuiabá tem que se posicionar perante isso. Ele tem que divulgar. Sim. Tem o gás distribuído, venham para o nosso distrito industrial, você tem acesso a uma energia barata para que você possa fazer o seu empreendimento. Ninguém fala disso. As pessoas estão falando do tapa-buraco. Mas aí a discussão, o nível da discussão está pobre, então o nível dos concorrentes, digamos assim, está baixo? Não, da discussão. Eu considero que nós temos bons concorrentes. O Botelho é um bom concorrente, o Lúdio é um bom concorrente,
Eu não estou discutindo essa qualidade. Inclusive, Sim. são meus amigos. Sim, tem gente que não gosta muito de falar. Ali, tá todo... Tem muito que não gosta muito de falar Seus assim. colegas Ele é meu colega, eu vejo ele de vez em parlamento. quando. Não é o caso. Tá? Eu gosto dos dois. São meus amigos, eu convivo com eles diariamente, votei no Botelho 2, 3 vezes para presidente e agora estou pedindo para ele, está na hora, Botelho, de você votar em mim. Retira sua candidatura e me apoia. Continua na presidência. Continua na aí. presidência, eu vou continuar eu votando. voto em você de novo. Mas tirando a brincadeira, o problema não é pessoal. O problema é de pensar diferente. Né? E a gente tem que trabalhar isso. Então, o que eu fiz para meu nome começar a aparecer e para estar? Eu fui o único candidato que apresentei uma proposta. Eu peguei o ITV, que é o Instituto Teutônio Vilela, que é o instituto do PSDB, que trabalha políticas públicas, e apresentei uma proposta. Fiz uma coletiva de imprensa na semana passada, lá na Assembleia, aproveitei que estava todo mundo lá, fiz uma projeção na parede dessa proposta. O que eu fiz? Primeiro, para você ter uma proposta, você tem que ter um diagnóstico de Cuiabá. Ninguém fez diagnóstico de Cuiabá. Se fez, guardou em casa. Exatamente. E qual que é a comparação que eu fiz? A ONU tem os objetivos que ela elegeu como os objetivos importantes para o mundo. E elegeu 17 pontos. E nós comparamos Cuiabá nesses 17 pontos. Então, vou dar alguns exemplos para você. Quando você fala do trânsito, Cuiabá é a capital mais violenta no trânsito, que mais mata no trânsito. Quantos rapazes jovens de 18, 19, 20, 21, 25 anos, 27 anos, 30 anos... A gente percebe essa violência, mas a gente não vê esses dados. Usa a moto para fazer as entregas de iFood, entregas de farmácia, entregas de não sei o quê, e passa pela gente nos carros, e cai e perde o braço, perde a perna, vai no pronto-socorro ver isso. Essas pessoas ficam inutilizadas no sentido do trabalho, ficam aposentadas pelo INSS para o resto da vida. E às vezes são quem comanda uma família. E alguém fala sobre isso. Eu fui em São Paulo agora, que eu estava lá, para receber uma homenagem lá pela Lei do Pantanal, e eu vi lá corredores de moto. Faixas para moto. As motos não ficam zanzando, elas andam num corredor de moto. Então assim, nós vamos pensar Cuiabá. Uma solução inteligente. Você sabia que crianças que nascem e morrem no nascimento, Cuiabá está com 13 em relação a 100 mil nascimentos, enquanto que a média que deveria ser é a de 10 para baixo? Ninguém fala sobre isso. Essa é uma novidade. Você sabia que nós temos aqui um índice muito grande de gravidez para adolescentes jovens até 18 anos? É um índice acima do normal. Enquanto em alguns lugares está 3, 2, aqui está 5,7. Então, assim, é um absurdo. O que está acontecendo, né? Onde está temos que ter políticas públicas para isso. Você sabia que a emissão de CO2 vem também do lixo, da quantidade de lixo ou de lixos em lixão e tal. Nós somos a 4ª capital com maior índice desse índice. O que nós temos que ter? Quem que foi o único prefeito que lá na primeira gestão dele, ou na segunda, acho que foi na segunda que eu participei também, foi Dante de Oliveira, que arrumou um recurso do BID, ou do BIRD, e fez o centro de lixo, que eu não lembro o nome, agora me fugiu o nome. Aqui, depois de lá para cá, lá já ficou sobrecarregado, ninguém fez mais nada. Aquela estação de tratamento, né? Estação de tratamento de lixo e tal. Então, tem muita coisa que nós identificamos que está fora do buraco na rua. Gente, buraco na rua é uma questão de arrumar o dinheiro e fazer. É o básico. Não dá para discutir isso. Sinceramente, é um problema grave? Mas isso não é um problema para discutir na campanha política. Esse é um problema para você ter um bom secretário, colocar um recurso adequado no orçamento e ele fazer o tapa-buraco. Eu gosto de citar algumas pessoas diferenciadas, né, que faziam política de forma diferente. Uma delas é Dante de Oliveira. O Dante foi prefeito 2 vezes de Cuiabá e foi governador. Se você sentasse com ele para discutir o buraco de Cuiabá, o tapa-buraco, você ia levar um puxão de orelha. Ele falava, vai lá com o secretário, conversa com ele, se estiver precisando de dinheiro, pede para mim. Fala qual que é o valor, a gente vai ver se o preço está correto e vamos autorizar. Vamos falar de coisa importante. O que o Cuiabá precisa? Está com problema do lixo, cara. E aí, temos dinheiro? Não tem. Então tá bom, preciso de aonde? BIRD. Preciso do governo federal? Tá, vamos lá no Fernando Henrique, vamos em tal lugar, vamos buscar. E trazia e arrumava o problema do lixo de Cuiabá.
precisamos fazer a perimetral. A Miguel Sutil. Sozinho não dá, tem que ser com o governador. O governo é o Bezerra, vamos lá no Bezerra, vamos fazer tal coisa, precisa buscar o recurso aonde? Vamos lá. E faz a perimetral. Então, a visão tem que ser uma visão estratégica. Então, você tem que fazer um diagnóstico e tem que ver como que você vai resolver. Aí vamos entrar em alguns assuntos. Saúde, que é um assunto importante, que tem muito problema em Cuiabá. Saúde mental. Quem não tem dentro de casa um problema com saúde mental, ou de TDAH, ou de autismo, ou de depressão, ou de ansiedade. São pouquíssimos os que não têm, né? Eu acho que todos nós estamos precisando disso, né? A vida hoje, com esse aparelho celular, é um desespero. Você tem tanta informação chegando que te dá um... Sabe, se você não marcar hora para parar de ver o celular, para poder dormir, se você não parar hora para começar a ver o celular, senão você começa, acorda e pega o celular na mão, conta quem me ligou durante a noite. Quer dizer assim, isso causou um problema de saúde mental que virou uma pandemia. Certo? Assim, eu estou falando isso porque eu tive problema em casa, como eu acho que a maioria teve, de depressão, de uma série de coisas. E eu vi o quanto que é caro para cuidar, Muito. quanto que é caro os remédios, e como você fica imobilizado como pai. No meu caso foi com 2 filhas. Aí o que eu fiz? Montei um projeto social, que chama Projeto Escuta. Estou cuidando de 360 famílias da periferia com psicólogo e psiquiatra. Mas é 360, esse é o tamanho do meu bolso. Não dá para ser para a população inteira. Então eu criei uma Câmara Setorial Temática na Assembleia para discutir a saúde mental. E nós, em 1 ano e meio, estamos fazendo uma revolução, esse grupo todo junto. Cuiabá precisa de atenção na área da saúde mental. Então nós vamos fazer isso chegar até o ponto. Vou dar um exemplo para você. As equipes de saúde da família, elas sabem, em Cuiabá, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, e sabe como cuidar. Sabe. E ela fala, olha, você tem que voltar ao médico. Vamos lá, vamos marcar para você na UPA ou no posto de saúde. Porque você precisa ver o remédio, a pressão sua não está, esse remédio não está funcionando, esse tal. Mas ninguém sabe quem tem depressão, quem tem autismo, quem tem TDAH, porque não está qualificado para isso. Então nós colocamos recurso, o governador aprovou, nós colocamos uma emenda de 20 milhões de reais, nós estamos repassando isso aos municípios, estamos junto com o Ministério Público, nós precisamos ter um projeto para Cuiabá de saúde mental, porque as pessoas estão, e as famílias estão desesperadas nesse sentido. Então eu estou dando um exemplo na área de saúde mental. Então eu tenho um projeto para a saúde mental, que vem desde o estado como um todo, mas principalmente voltado a Cuiabá. Então nós temos que olhar Cuiabá de forma diferente. Isso é você tirar essa pobreza que está a discussão de Cuiabá, certo? Para de atacar o prefeito. Ter uma visão estratégica. O prefeito vai sair. Sem ele, não é candidato, agora, como o senhor não é disse, candidato, não é nada. Então vamos tratar o problema de Cuiabá e vamos arrumar a solução. Você acha que está certo essa briga absurda entre a prefeitura e o governo, entre o governo e a prefeitura? É um absurdo. Aí o resultado mais claro dessa confusão é o BRT-VLT. Você sai do aeroporto, hoje está andando num BRT. Aí você entra em Cuiabá, você tem a estrutura de um VLT. Agora que você chega no CPA, você tem um BRT vindo de lá. O prefeito fala que conseguiu colocar no orçamento um VLT cuiabano e que vai fazer o VLT cuiabano. E a sociedade não sabe se vai ter VLT, enquanto isso o governador está vendendo os vagões para a Bahia. E aqui está uma discussão. Como é que pode isso? Como é que pode uma cidade funcionar desse jeito? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nós, a população, de um modo geral, porque eles ganharam a eleição, votamos nos dois. Votamos no prefeito e votamos no governador. Estou falando de um modo geral. Sim. Certo? Por isso que eles ganharam a eleição. Nós não estamos querendo saber dessa confusão. Nós queremos uma solução para isso. Precisa de solução. Certo? Precisa de solução para os problemas. Então, assim, essas coisas têm que mudar. E nós temos que trazer para a discussão um projeto para Cuiabá. Vamos discutir os projetos. Porque se alguém for esperar que eu vou entrar numa tribuna como essa aqui, uma oportunidade dessa para falar mal do meu amigo Botelho, do meu colega e amigo Lúdio Cabral, vocês não vão conseguir, certo? São pessoas que eles são cidadãos que nem eu. A diferença entre eu e eles é em pensamento. Não é em moral, não é em discussão, não é nada disso. Nós pensamos então, que será diferentes. Um nível de debate elevado. Quando você tem bons candidatos, a solução, a cidade vai ganhar. Né? Eu quero que as minhas ideias vençam. Eu não quero vencer porque ele tem um problema de ordem qualquer que seja, fora do que é a estrutura de campanha. Isso quem avalia são os eleitores. Não sou eu que vou vir aqui.
Eu não sei se eu comentei aqui agora, mas eu acho que o que está faltando no Brasil é respeito. As pessoas perderam o respeito. Aquele respeito que você aprendeu dentro de casa, com seu pai, com a sua mãe. Respeito ao mais velho, respeito a opinião dos outros. Qual que é o problema? Eu dou um exemplo sempre do que acontece na Assembleia. Eu sou um cara que defendo os incentivos fiscais. Pela história minha de vida, fiz a maioria dos incentivos fiscais do Estado, quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio, passei pela Secretaria 3 vezes já do Estado. Quando eu levo para uma discussão, eu chamo o Lúdio Cabral, que pensa diferente de mim, mas é respeitador, e ele sobe na tribuna e eu subo na tribuna e nós ficamos debatendo os incentivos fiscais, eu a favor e ele contra. Qual é o problema disso? Aí os colegas decidem quem tem a opinião melhor, quem está com o lado certo, e votam a diferença. E nós voltamos, continuamos do mesmo jeito. Por que Esse tem que ser o debate da disputa eleitoral. É o debate de ideias, não é de pessoas. As pessoas estão aqui colocadas, vamos discutir as ideias. Quando você entra no parlamento, você tem lá, no caso nosso, 24 deputados. Eu, para aprovar qualquer coisa, eu preciso do meu voto e mais 12 colegas, para ter 13 votos. Tem coisas que eu preciso de 15 votos, quando é PEC, quando é outras coisas. Se eu não mantenho uma boa relação com os colegas, de respeito, como que eu vou apresentar uma proposta e vou ter o apoio deles? Como? Eu tenho que ter propostas boas e tenho que ter o respeito de todo mundo. Ele fala, olha, nesse assunto não posso ir com você. Eu penso diferente de você, mas não tenho problema de ir com você no outro. Quando você põe direita e esquerda, e é o que está acontecendo na Assembleia e no negócio, o cara vem assim e fala assim, a ideia é da esquerda, a direita é contra. A ideia é da direita, a esquerda é contra. Não tem. Vamos discutir o projeto. O projeto pode ser bom, da esquerda e da direita. Pode ser que prioritariamente um dos lados tenha melhores projetos, mas não porque tem o carimbo. Quer dizer assim, isso é a falta de respeito que nós estamos hoje. As pessoas não se respeitam. Então vocês nunca vão ver o deputado Carlos Avalone na tribuna sendo agressivo com alguém, desrespeitando a pessoa de alguém. Todos os que estão ali foram eleitos pelo povo. E você tem que respeitar o voto do povo. Se ele pensa diferente de você, você tem que convencê-lo. Você não tem o direito de bater nele e de agredir ele. Você não tem esse direito, na minha opinião. Então você vê, às vezes, falas duras minhas na tribuna, mas na ideia, jamais na pessoa. Jamais. Isso é respeito. Sociedade hoje em dia, nós estamos perdendo esse respeito. Por isso que você entra no WhatsApp, sai alguém da família, do grupo de WhatsApp, sai gente, seu amigo, você perde amizade, você vai vir uma confusão, porque brincar então você não pode. Entre direita e esquerda, se você fizer uma brincadeira, o cara já fica desesperado dependendo do radicalismo com que ele está vendo as questões. Então nós temos que voltar ao respeito e elevar o nível da discussão. A discussão tem que ser Cuiabá, não tem que ser pessoal. Mas nessa disputa aqui nós temos aí candidato do PT, do governo Lula, que é o Lúcio, temos candidato Abílio, que representa o ex-presidente Bolsonaro e a extrema-direita, né, digamos assim. Essa polarização te favorece nessa disputa ou te atrapalha? Olha, o PSDB tem crescido muito aqui no estado. Eu sou o presidente estadual do PSDB. E eu acho que o PSDB está crescendo porque está fora da polarização. Certo? Eu percebo isso claramente. No interior é mais fácil você perceber isso. No interior, assim, o cara tá bravo com o Lula, com o Bolsonaro, fala do PT do Bolsonaro, mas na hora que vai votar na prefeitura, o cara não tá muito preocupado. Ele dá uma olhada ali, olha, eu vou melhor eu ficar num partido de centro, onde eu posso ter o apoio do cara mais da esquerda, do cara mais da direita, porque a candidatura é dele. Quem te apoia é que tem que se justificar porque tá apoiando. Então, mostra que a sociedade está um pouco cansada disso. Está muito polarizado ainda, mas a sociedade está muito cansada disso. Eu acho que o caminho do centro tem sido um caminho mais natural. O povo brasileiro é um povo mais centrado. A vida inteira foi assim. Às vezes ele é centro-esquerda, às vezes ele é centro-direita, nesse momento ele é mais de centro-direita, no geral, o que a gente vê, mas na eleição deu centro-esquerda, deu a esquerda. Então, assim, isso tem que voltar ao normal uma hora. Certo? As pessoas não têm esse ódio estampado dentro delas. O brasileiro não é assim. Mas nas mídias sociais eles são extremamente agressivos, os dois lados.
de uma agressividade impressionante, e o Congresso Nacional demonstra isso mais do que a nossa Assembleia, né? Eu vi agora deputado segurando deputado, deputado indo para cima de outro deputado, só para discutir ideia. Qual que é o problema de você pensar diferente de mim? Eu não vejo problema, e digo mais ainda, eu adoro discutir e convencer as pessoas de que a minha ideia pode ser melhor que a dela, ou que pode ser melhor naquele momento. Não me agride isso. Então, e as pessoas, por um motivo ou outro, ou só para se aparecer, fazem isso de uma forma agressiva, porque o momento me parece esse. Eu já estou numa fase da vida em que a gente tem que não só fazer o que todo mundo está querendo que você faça, mas você tem que fazer aquilo que você trouxe no seu berço, na sua orientação, na sua vida. É aquilo que você entende que é o caminho correto. No momento, em algum momento, isso vai voltar ao normal, certo? O Brasil vai voltar ao normal. Voltar ao normal não é escolher pessoas, pode ser qualquer uma delas. É apaziguar. Mas é apaziguar o ódio interno que não ajuda ninguém e está atrapalhando, atrapalha inclusive Cuiabá, porque hoje vive num ódio, numa briga insana entre o prefeito e o governador e o prefeito, que só atrapalha Cuiabá. Como é que está a questão das alianças aí políticas? O senhor até disse, olha, essa campanha começou muito cedo e com isso já foram se desenhando ali cenários de qual partido seria aliado de qual partido, né? Antes a gente via na convenção estavam resolvendo isso, agora já parece que está todo mundo já com o casamento marcado. Aqui, nós temos uma conversa em andamento preliminar com o Novo. O Novo tem pré-candidato, nossa aliança tem pré-candidato. Então, essa conversa nasce porque eu, que sou presidente do PSDB e da federação, e o presidente do Novo, nós somos amigos, né? Ele é vice-presidente da Federação das Indústrias e eu também. Então, nós temos conversado ainda muito superficialmente, ainda não entramos no FAO, e para ver se nós podemos caminhar juntos. Caminhar junto é sentar para discutir quem seria o candidato, como seria essa composição. Então, por enquanto é isto, a conversa de partidos, né? A gente vê que o candidato do União Brasil já está com mais de 10 partidos ao lado dele, é normal, porque tem o apoio do governador, tem o apoio de boa parte da Assembleia, então tem uma união de forças muito grande e isso traz muita gente junto, né? O outro tem o apoio do presidente da República, traz uma união de pessoas também grande, e o outro tem o apoio do ex-presidente da República. Então, assim, a nossa posição tem que ser uma aliança com o povo. Nós não vamos ter condições de criar alianças que seja para enfrentar estas alianças. E eu sempre dou um exemplo. Já tivemos uma eleição assim aqui, quando o PSDB mesmo, que é o nosso partido, disputou uma eleição em 98, que o candidato nosso caiu com 4%, o adversário, que era o então ex-governador Júlio Campos, tinha 60%, e nós não tínhamos, ninguém quis ficar com o PSDB, saiu Dante, candidato a governador, Rogério Salles, candidato a vice-governador, e Antero Paes de Barro, candidato a senador, os três do PSDB. Chapa pura. Chapa pura. Saímos de 4%, ganhamos as eleições no primeiro turno. E agora pode ser chapa pura de novo? Pode ser. A aliança não é pura, é pura da federação, porque a federação já é PSDB e Cidadania. Mas eu estou dizendo, naquele momento, a aliança acabou sendo com o povo. Né? A comunicação do Dante era muito forte, ele era um líder muito forte de comunicação, né? E ele conseguiu mostrar com um projeto, as pessoas lembram disso, né? Casa arrumada, hora da virada. Esse slogan pegou, esse slogan pegou, e a campanha depois foi se desenvolvendo e tal. Aquela foi uma aliança com o povo, certo? Diferente de uma aliança partidária. Quanto mais, todo mundo estava do lado de lá. E aqui, o Dante com o povo ganhou as eleições no primeiro turno. Então, assim, não tem receita própria. O Bolsonaro fez a mesma coisa na primeira eleição dele. Todos estavam de outros lados. Ele escolheu um partido que ninguém conhecia, PSL, colocou um general que ninguém conhecia, né, Mourão, e venceu as eleições com o povo. Então, assim, essa receita ela não existe. O que existe é colocar as coisas, posicionar, ter um bom discurso, saber onde vai e aonde quer chegar, certo? E nessa sua experiência, deputado, qual seria o perfil ideal do vice? Olha, tem 2 ou 3 perfis que são interessantes para ter um vice, certo? Primeiro, lógico que mulher é importante, porque eu, por exemplo, eu tenho um trabalho muito forte com as mulheres. Eu
instituir lá na Assembleia o Orçamento Mulher. Quer dizer, hoje o orçamento está sendo apresentado nos próximos dias para nós lá. Foi um trabalho muito grande da comissão que eu sou presidente, de as mulheres se verem dentro do orçamento, que as mulheres não se enxergam dentro do orçamento. A gente deixar algumas coisas claras para que as mulheres possam se enxergar. Nós montamos a Procuradoria da Mulher na Assembleia, que está fazendo um trabalho grande. Eu tenho trabalhado crédito para as mulheres. Então, assim, ter uma mulher é importante. Nós precisamos abrir espaço. A mulher não pode continuar sendo vista assim. Olha, a mulher é importante. Olha, a mulher na política tem que ter mais espaço. Ação. Figurativa, né? Ação, dinheiro, orçamento. Orçamento para vocês, orçamento para as mulheres. E é isso que eu tenho feito. Tenho mostrado que nós temos que pôr dinheiro, temos que pôr ações com as mulheres. Então, logicamente, uma mulher é importante, todos os partidos estão pensando nisso. Aqui, hoje tem um problema sério para a população. A população vê a questão da saúde com uma gravidade muito grande. Não é que ele não é grave, ela é grave. É que sempre a gente sabe na vida que o que transforma a sociedade é a educação. Hoje se gasta mais com saúde do que com educação. Todas as prefeituras gastam mais com saúde do que com educação. As prefeituras gastam 35... de moto aí, não, só aí. E não faz ação para resolver o problema. Faz ação para cuidar, para tratar, para pôr no hospital. Aumenta o número do hospital, aumenta o número de vaga, aumenta o número de vaga, mas não tenta evitar o problema. Uma ação importante que foi feita em Cuiabá, de vários governos, né, foi a questão da concessão da água e esgoto. Sim. Hoje, nesses números dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Cuiabá aparece como uma das primeiras capitais do Brasil. Não tem mais doenças originárias de água e esgoto. Diminuiu muito essas doenças. Foi um avanço violento. Hoje você tem quase 100% da população com água, tem pontuais problemas, e o esgoto está sendo ligado, já está em 84%. Quer dizer, ações como essa é que resolve o problema da saúde. Então é resolver o problema do trânsito, é resolver alguns assuntos, mas ter um vice ligado à saúde é importante, pode ser uma coisa importante. Mas é importante dizer que esse é um assunto secundário. Né? Esse é um assunto que normalmente se resolve no dia da convenção. Lá na frente. Lá na frente, entre 20 de junho. É que a imprensa já está antecipando também os muito, candidatos né? estão. Os candidatos estão falando muito disso também, entendeu? Como se a escolha do vice fosse decidir a eleição. Ela ajuda e faz dentro do programa. Mas tem que fazer isso, tem que estudar o perfil, para depois a gente analisar quem poderia estar ocupando esse espaço. Na sua avaliação, o que seria assim, da capital, né, da Cuiabá, que o próximo prefeito vai pegar, qual seria o principal problema, o principal desafio dessa Cuiabá que o próximo prefeito vai pegar? Eu acho que nós temos que olhar para o futuro. Então, nós não podemos fazer um projeto só de 4 anos. Nós temos que fazer um projeto até 2035. Foi isso que eu tentei colocar nessa proposta minha. Olhar para o futuro e olhar para a juventude. Nossos filhos, nossos netos, eles nasceram com esse aparelho na mão. Eles fazem coisas do arco da velha que nós não temos nem condição de acompanhar, certo? Então, essa tecnologia toda, ela criou um espaço e que nós, em Cuiabá, temos um déficit de 100 mil pessoas que nós precisamos para ser um programador, para trabalhar nessa área, para fazer tudo isso, e não tem ninguém pensando nisso. Aliás, tem, eu coloquei, é verdade, eu coloquei uma emenda para que a gente comece a qualificar as pessoas nessa área, para que a gente possa ter essas pessoas programadas. E agora, nesse programa de governo meu, eu fui buscar aonde tem alguma coisa funcionando bem nesse sentido. Está funcionando muito bem em Florianópolis. Florianópolis, como é uma cidade muito boa para se morar, e essa parte tecnológica você faz home office, da onde você estiver, você faz para o Brasil inteiro. Então, o que a Florianópolis fez? Ele diminuiu, criou um programa de incentivos, diminuiu o ISS, IPTU, diminuiu essas questões mais básicas e levou as empresas de tecnologia para lá. Elas estão produzindo lá. Nós temos espaço, eu estou preparando um estudo sobre isso, para ser um polo do Centro-Oeste e um polo do Norte. Que a gente atraia essas indústrias para cá. E podemos levar para onde? Podemos levar, inclusive, para o Centro Histórico, que é uma vergonha o nosso Centro Histórico. O PSDB é o único que tem um projeto desde 2017. Nós temos uma cartilha com ações aprovadas junto com a sociedade. Nós queremos levar as instituições de ensino para o Centro Histórico. E aí viria também, junto com isso, viria um hub para lá, onde nós colocaríamos essa juventude para
trabalhar o futuro, trabalhar esse... Tem um projeto espetacular desse em Recife, tem esse de Santa Catarina. Tá vendo? Nós estamos falando da frente, estamos falando para frente, não estamos olhando para trás. Como que você pode, numa discussão dessa, falar do tapa-buraco? Como se o tapa-buraco fosse uma questão... Arrumei o tapa-buraco. Pronto, está resolvido os problemas de Cuiabá. Não está. Ali foi abandonado, certo? E a violência tomou conta. Esse ali, projeto né? nosso, por exemplo... Os comerciantes estão sofrendo muito com a violência, o furto ali. Você vê, o Muxirum cuiabano faz um ano que está estudando isso. Nós começamos em 2017, mas o Muxirum faz um ano e meio, 2 anos, ele começou a falar sobre um monte de gente, cuiabanos, tradicionais e tal. Vamos resolver o problema do centro histórico. Fantástico. Eles chamaram uma reunião na Casa Barão de Melgaço. Que é a casa, né, lá na Casa Barão de Melgaço. Convidaram todos os pré-candidatos. Só fui eu. Os outros mandaram representantes. Boas pessoas que foram, sem problema nenhum. Mas foi reconhecido que os outros não deram bola para o assunto. Bom, eu fui e levei a proposta do partido. E falei, tá aqui a proposta para agregar de vocês. Vamos juntos trabalhar isso. A partir daí, 15, 20 dias depois, eu fui convidado para entrar no Muxirum e participar também da composição desse trabalho. Diz assim, é trabalhar com projeto, trabalhar não com reclamação, não com agressão. Este partido não fez, esse prefeito não fez, abandonou o centro histórico. Não é mais candidato. Vamos trabalhar o que nós vamos fazer. O problema é o centro histórico, alguém deixou de fazer, ou muitos deixaram de fazer, nós temos um projeto. Nós temos um projeto para a juventude. Estão apresentando o projeto. Está chegando o gás, já falei, está chegando a ferrovia, eu já falei, e nós temos que ter um momento diferente para Cuiabá, certo? Não podemos ficar discutindo só as coisas menores. Nós temos que colocar as coisas importantes. Saúde é importante, educação é importante. Falamos das mulheres. As mulheres são importantes desse processo. As mulheres têm dupla e tripla jornada de trabalho, diferente dos homens. Aí os caras querem dizer que é tudo igual. Não é igual, é muito diferente. Se um casal separa, 90% das vezes as crianças ficam com as mulheres. Não fica com os pais. Ele vai falar que as mulheres são iguais aos homens. É diferente. Aí como que você deixa sua filha, seu filho, para poder ir trabalhar? Você precisa de creche. Nós não estamos ruins em creche em Cuiabá, mas falta 7.400 vagas. Se você comparar com outras cidades, a posição de Cuiabá não é tão ruim. Mas faltam 7.400 vagas. Está no diagnóstico que eu fiz. Isso para chegar a 50% das crianças que precisam de creche. Há um número cabalístico mundial que você tem que disponibilizar isso. Então vamos trabalhar 7.400. O Tribunal de Contas colocou no orçamento do Estado essa questão das creches como uma questão importante. Vou ter uma reunião agora, semana que vem, fui convidado agora, para participar junto com o vice-governador para discutir as creches. Educação especial. Cuiabá tem um projeto muito bacana, eu quero parabenizar a educação de Cuiabá nesse sentido. É muito melhor você pôr um filho que seja especial na escola pública do que nas escolas privadas. A escola pública tem um acompanhamento e tal. Só que são, eu acho que 1.500 ou 1.800 vagas que estão sendo ocupadas. Nós precisamos ampliar isso, manter a mesma qualidade que tem hoje, e nós precisamos dar para mais crianças, mais jovens. Eu, com o projeto social que eu tenho lá, o Escuta, eu estou vendo quantas crianças estão precisando disso. E às vezes a própria família não conhece a forma de resolver isso. Então, assim, a educação, o salário da educação de Cuiabá é 6,8 mil reais que o professor ganha com um curso superior e tal. A do Estado é 4.600, 700. O IDH de Cuiabá é 5,6. O IDH do Estado é 5,4. Só que o Estado está fazendo um investimento maciço em educação. Esses números estão crescendo muito. Talvez hoje já seja até maior do que esse. Mas o último número que nós temos é esse. Nós temos que acompanhar isso, manter esses investimentos na educação de Cuiabá, mas elevar. A proposta é que até 2035 Cuiabá chegue a 8 pontos no IDEB. Então, eu estou querendo falar algumas coisas que às vezes até pode a pessoa não entender, mas entender que isso depende de estudo, de avaliação. Não é uma coisa para a gente brincar, não é uma coisa para a gente falar, olha, fica tranquilo que eu vou resolver o problema do tapa-buraco. Deputado, fico presente do Conexão Poder para o senhor, nosso agradecimento pela sua entrevista. Muito obrigado. Espaço aberto para suas considerações finais. Muito obrigado. Olha, eu vim aqui para falar sobre uma pré-candidatura a prefeito. Então eu queria convocar a população a discutir os grandes problemas de Cuiabá. Está atento a isso, está atento.
passar para as pessoas a importância de a gente identificar onde Cuiabá está e principalmente aonde que Cuiabá quer chegar, certo? Eu estou dando linhas para, junto com vocês, durante o processo eleitoral, nós melhorarmos essas propostas e falarmos, olha, a Cuiabá que nos recebe tão bem, a Cuiabá calorosa, a Cuiabá maravilhosa que nós temos aqui, ela vai chegar ali. E para isso nós precisamos estar todos unidos, mas com um projeto e com uma proposta clara. Nós temos essa proposta e queremos discutir com vocês. Tá certo, obrigada, deputado, e a todo mundo que nos acompanhou até aqui.